Olá, ser abençoado! Eu me chamo Ana, sou terapeuta holística e hoje estou aqui para conversar com você. Olá, como vocês estão? Espero que bem, que todos bem, com saúde, com equilíbrio, se cuidando e cuidando do outro. Hoje nós temos mais uma terapia virtual aqui no canal Espaço Terapêutico Aroma do Ser. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, vem fazer terapia, vem crescer aqui com a gente. E agradeço imensamente a todos os inscritos, a todos que me seguem, que dão os seus feedbacks, que dão os seus recadinhos de luz lá pra mim, sempre me motivando, me incentivando a continuar esse trabalho que eu faço de coração pra vocês, tá bom? Gente, hoje nós temos muito trabalho pela frente, tá? E eu quero correr, então eu vou pular alguns recadinhos aí, né? Eu vou pular algumas coisas, porque eu quero ir direto ao assunto. Nosso tema de hoje é pandemia, né? Novamente a sessão pandemia. Mas o nosso tema é pandemia, entendendo a doença coletiva, né? Entendendo a doença coletiva, pandemia. E aqui eu quero trazer algumas explicações para vocês. Primeiro, eu quero falar lá que em relação ao primeiro vídeo, quando eu falo para vocês que eu não quero trazer conhecimentos, fundamentos, teses em relação à ciência, não é que a terapia holística não seja uma ciência, tá? Então aqui eu quero deixar claro para vocês que a terapia holística, ela também é uma ciência estudada, baseada em artigos, né? E muito bem estruturada. Aqui o que eu quero trazer para vocês é que dentro dessa terapia holística, a qual eu tenho formação, estudo, embasamento, eu tiro também as minhas pesquisas em relação a histórias de pacientes que eu tive, em relação a como você vivencia a doença em consultório, né? Porque cada indivíduo é né? Apesar de sermos um coletivo, cada indivíduo é então eu quero só esclarecer aqui algo, porque sempre quando eu publico os vídeos para vocês, depois eu vou dar uma assistida rapidinha assim pra mim ver como é que ficou tal, e eu sempre vejo, isso não ficou legal. E uma das coisas que eu observei é isso, tá? Que eu coloco que eu não quero trazer algo científico pra vocês, mas quando eu falo isso, eu não quero trazer da nossa medicina alopática, tá? Da nossa forma de ver fisicamente, materialmente. Porque a terapia holística, ela trabalha com a medicina oriental, que ela tem uma visão toda ampla do corpo, né? Ela considera o corpo integrado. Então, assim, se eu tenho uma dor no braço, não é só no braço que eu vou considerar o corpo todo daquela pessoa, né? O que levou aquele braço ficar doente. Mas só pra esclarecer, tá bom? Só pra deixar vocês mais cientes. Vocês viram que eu tô de óculos, então eu vou tentar aqui estar trabalhando de óculos também com vocês, né? Pra mim visualizar melhor ali o pontinho da câmera que eu tenho que olhar pra vocês, que às vezes eu vejo que eu fujo. Então eu tô vendo coisas que às vezes saem um pouquinho errado nos vídeos, tô tentando consertar, e com o tempo a gente vai aprimorando aí, evoluindo, crescendo, como o canal também tá crescendo, tá bom? Então, bora lá pro nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje, entendendo a doença coletiva, pandemia. Aqui sim eu fiz algumas explicações bem longas para vocês, então assim, esse vídeo ele vai ser dividido em 2, tá? Então nós vamos ter mais 3 vídeos falando sobre pandemia. Nós vamos ter esse, mais o próximo, que eu vou falar só sobre os sintomas da pandemia. Então você tá curioso para saber dos sintomas da pandemia e o que tá por trás dela, vai ter que ver o próximo vídeo também. E o último vídeo, que eu vou trazer daí terapias holísticas que podem auxiliar vocês a trabalharem, a viverem melhor, né? E a passar por todo esse caos aí de uma forma mais saudável, tá? Então, gente, semana passada a gente viu no nosso tema, né, sobre pandemia, que
a pandemia escancarou, revelou aí coisas que são importantes ser analisadas, né? E o que eu quis fazer com aquele vídeo para vocês? Eu realmente quis fazer vocês pensarem e refletirem. Porque quando nós pegamos um interagente, uma pessoa, no consultório, quando ela vai até nós no consultório e nós começamos a trabalhar ela... Opa, a câmera deu uma mexida aí. Erros de gravação. Quando nós quando nós estamos com uma pessoa no consultório estudando a doença dela, né, nós analisamos tudo que aquela doença trouxe. Então, uma das coisas que nós perguntamos é o que aquela doença está te causando, o que ela está te impedindo de fazer, de ser, de agir. Então é importante, se nós queremos vencer essa doença, essa pandemia, enquanto indivíduo, enquanto coletivo, é justamente nós pensarmos o que a pandemia nos trouxe no coletivo e no individual, fazer esse processo, porque estamos vivenciando ela de forma coletiva, mas cada um nas suas residências, nas suas casas, estão vivenciando de outras formas, né? Então nós precisamos entender o que ela está trazendo para a nossa vida, enquanto indivíduo e enquanto coletivo, tá? Então você aí em casa faz esse processo de pensar o que o coronavírus, o que a Covid me trouxe para minha vida, trouxe à tona na minha vida, que eu não via, que eu não percebia, porque todo mundo está enfrentando isso de uma forma coletiva e em vários outros setores, sejam eles no financeiro, no profissional, na saúde, no amoroso, enfim. Nós precisamos ter esse entendimento, né? Para que serve esse entendimento? Para vocês entenderem, quando eu falo de uma doença de um indivíduo, quando eu falo de um coletivo. Porque vocês vão entender um pouquinho mais, que eu vou entrar agora na parte de vírus e tal. Porque o que acontece? Quando você sai do indivíduo e vai para o coletivo, tu vai buscar justamente o que aquela doença está trazendo no coletivo para aquelas pessoas. Por isso eu trouxe o primeiro vídeo falando sobre isso, porque nós precisamos buscar as raízes. E daí quando nós formos ver os sintomas, nós vamos entender que, nossa, muito dos sintomas que a Covid está nos trazendo tem a ver com as raízes, com os problemas que nós temos de fato para resolver enquanto sociedade. Então é mais ou menos por aí. Como eu falei, eu não vou entrar aqui propriamente dito na parte científica, né? Mas um vírus, toda vida que existe na Terra, no planeta Terra, ela tem uma certa inteligência, tá? Deixa eu arrumar o óculos aqui. Ela tem uma certa inteligência. Ou essa inteligência, ela funciona de uma forma racional, que somos nós, seres humanos, ou de uma forma instintiva. Indiferente das formas que essa vida se manifesta, o foco principal dela é o quê? Viver. Eu falei isso lá no vídeo passado, a vida quer viver. Não tem aquela pessoa que está lá no hospital, na beira da morte, e de repente tem aquela melhora aparente. Ai, melhorou, vai sair tudo bem. E de repente, do nada, a pessoa, né, desencarna, morre. O que é isso? O que é aquela melhora aparente? Que a gente fala a melhora antes da morte. É a vida. É a vida querendo viver. A vida não quer morrer, quer continuar viva. E isso acontece com vírus, com bactérias, com animais, com nós, né, conosco. Isso é natural desse planeta. Então nós precisamos entender esse ponto. Se eu entendo que a vida quer viver, é óbvio que eu vou fazer de tudo para me manter vivo, certo? Então eu, enquanto ser humano, não tem lá os cuidados que o ser humano está tendo agora?
usar máscara, passar álcool nas mãos, não abraçar, não beijar, manter distância, enfim, tá tendo todo esse cuidado em relação à pandemia. Para quê? Para mim me preservar. Por quê? Porque eu quero viver. Então a vida quer viver e eu vou fazer de tudo para mim viver. O vírus também. O vírus também vai fazer de tudo para viver. Por isso o vírus evolui. Porque a vida quer viver. Entendeu? E por isso que eu falei que eu não queria trazer nada científico para vocês. Eu quero trazer de uma forma bem simplificada, que é para vocês entenderem. Por que nós temos aí várias mutações desse vírus? Porque o vírus é um tipo de vida. E essa vida quer viver. E essa vida se alimenta de algo, ela precisa ter esse algo. E se ela não tiver esse algo, ela não vai viver. Ela não consegue sobreviver. Ela não consegue continuar a sua evolução. Porque o vírus, a bactéria, eles evoluem nesse processo, né? Nesse processo de mutação, se tornam mais fortes. Nós vamos sair sim evoluídos depois de todo esse caos, um pouco mais evoluídos. Por quê? Porque nós passamos por isso, né? De uma certa forma, aprendendo coisas novas e a lidar e a sobreviver no meio desse caos. Então é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Por que como que acontece isso do vírus, ele tá se propagando assim tão rápido? Então uma das coisas que as pessoas não percebem é que, tipo, o vírus, ele vai se espalhando ali pelo ar, vai se movimentando, né? E daí a gente fala em fazer isolamento e não fazer isolamento. O que seria mais adequado? Fazer o isolamento, claro. Porque se eu pensar que um vírus, ele tá se alimentando do quê? De que vida que ele tá se alimentando? Da vida do ser humano, né? Ele atinge o ser humano, ele afeta o ser humano. Ele precisa de um hospedeiro. Nós somos o hospedeiro desse vírus. Então ele precisa de um hospedeiro para continuar vivendo. Ele precisa entrar dentro de um corpo de um ser humano para sobreviver. E acaba se alimentando, enfraquecendo o sistema imunológico, porque ele se alimenta de tudo vital que tem ali. Então, se há muita circulação de pessoas na rua, em lugares, aglomerações, enfim, vai ficar mais propício para o vírus ficar indo de pessoa para pessoa. Se não tiver tanta essa aglomeração, cada um tiver nas suas residências, nas suas casas, se cuidando, tal, enfim, como pode, né? O vírus não vai ter tanta circulação e ele não vai conseguir ficar muito tempo parado no ar, ele vai acabar morrendo. Então, por isso que é importante fazer o isolamento, tá? Trouxe aqui de uma forma simples para vocês. Agora, eu quero que vocês entendam o processo da visão da terapia da doença. Só que aqui eu misturei, eu trouxe a visão espiritualista e a visão da terapia holística, tá? A terapia holística trabalha um pouco com a espiritualidade? Sim, de certa forma sim, eu não posso negar que sim. Alguns terapeutas trabalham mais com espiritualidade do que outros? Sim, com certeza, tá? Alguns ficam mais focados nas práticas, outros já acabam se abrindo mais, mas isso não quer dizer que a daquela é melhor do que a do outro, entende? A terapia vai ser eficaz. A diferença maior é conosco, né? Quem trabalha mais com a espiritualidade tem que se cuidar mais, porque acaba sendo às vezes uma esponjinha, né, de energias negativas e tal. Então nós temos que nos policiar mais contra isso. Mas o que eu quero que vocês foquem aqui é que eu tô usando neste vídeo o meu trabalho, a minha visão espiritualista e a minha visão enquanto terapeuta, tá? Porque eu vou trazer uma explicação para vocês aqui um pouco doida, né? Para muitas pessoas pode parecer doida assim a explicação, mas para vocês entenderem esse processo da doença no coletivo. Então, assim,
A doença no indivíduo nós já entendemos que ela é um sintoma manifestado de algo que não tá legal lá dentro de você, certo? Quando isso acontece e você não vê, eu não tô vendo, eu tô caminhando aqui no meu quadrado tal, e eu tô passando por todos os sinais que o universo tá me dando, e eu não quero ver, eu não quero, ou eu não tô vendo mesmo. Um dia, um belo dia, em algum lugar, vai acontecer de você se deparar com uma doença, um acidente, algo que vai fazer você vivenciar o que você não tá conseguindo vivenciar dentro de você, tá? Isso é fato, tá bom? O que eu fiz? Eu peguei essa maneira de ver, essa teoria do indivíduo, de como nós tratamos no consultório, e joguei isso pro coletivo. Então, quando nós temos uma pandemia, um vírus que atingiu o mundo inteiro, é porque algo não tá legal dentro desse mundo, dentro dessa sociedade. E faz sentido isso, Ana? Faz. Por quê? Porque nós fazemos parte de uma grande árvore genealógica, eu já falei isso pra vocês. Por que nós fazemos parte dessa grande árvore genealógica? Porque nós viemos da mesma energia cósmica. Então, quando eu falo de energia cósmica, universo, a energia que paira sobre o universo, eu estou falando do Deus, né? Da palavra Deus, da pessoa Deus, da energia Deus que você acredita, imagina. Então, eu estou falando disso. Nós fomos criados dele, nós viemos dele. E aqui eu uso um pouco da minha espiritualidade, mas na ciência também tem essa comprovação que tem alguma força, alguma coisa que criou tudo. Então, essa energia cósmica a qual a gente fala é Deus, e nós viemos dele, tá? Nós nascemos, fomos criados dele. Daí a imagem e semelhança fica para o próximo vídeo. Então, se nós fomos criados dessa essência, dessa energia cósmica, isso significa que nós somos parte do universo, porque Deus está em toda parte. Se Ele é a energia cósmica, Ele está em toda parte. E se Ele está em toda parte, a todo momento, a todo tempo, em todo lugar, e nós viemos dele, significa que essa energia está dentro de nós, essa energia cósmica está dentro de nós. E ela, na verdade, ela faz parte de um dos nossos 7 corpos, tá? Essa energia cósmica, que a gente fala de eu superior, tá? Prana. Eu dei até um exemplo, uns outros exemplos que a gente usa de como falar sobre essa energia cósmica. Então, essa energia cósmica é a essência divina, a centelha divina, e essa centelha divina está dentro de você. Ou seja, nós somos um micro-universo dentro do macro, tá? E o macro também vive dentro da gente, né? Nós somos parte desse universo. Se eu consigo pensar assim, eu consigo entender então por que eu falo que nós somos todos um. Porque se nós somos todos um, significa que nós temos dentro de nós energia cósmica. Mas lembram que eu falei que nós temos 7 corpos? Esses 7 corpos é assim, o último, que seria o primeiro, mas eu tô aqui considerando matéria, então eu vou de trás pra frente, tá? Então, o último lá, que seria o primeiro, é a tal da energia cósmica. É o Deus, é o eu superior, tá lá. Então eu tenho que passar todos os outros corpos para chegar nessa energia cósmica, tá? E essa energia cósmica tem que passar por todos os outros corpos para chegar na matéria, no físico. E eu transpor, eu desabrochar. Esse processo é possível? Sim, por isso nós estamos aqui. Então, uma coisa que eu quero que vocês compreendam é isso. Você faz parte do universo, o universo habita dentro de cada um de nós. Então somos um micro-universo. Falei aqui o que sustenta o universo, que seria a energia cósmica, ou Deus, se você preferir.
Então, se nós somos, né, se estamos todos conectados para essa energia cósmica, uma grande árvore genealógica, é comum, eu fiz uma anotação aqui, é comum aprendermos algo sem alguém ter nos ensinado. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês. Por exemplo, eu lembro de uma coisa muito interessante que aconteceu comigo quando eu era criança. Eu não sabia rezar o Pai Nosso. A minha família, eu já falei lá no primeiro vídeo, a minha família sempre foi católica e eu não sabia rezar o Pai Nosso. Eu aprendi sozinha, tá? Eu aprendi a rezar o Pai Nosso sozinha. Quem me ensinou? Ninguém. Se eu aprendi sozinha, ninguém. Eu aprendi. E por que tem coisas que nós aprendemos sozinho? Porque como nós temos essa energia cósmica dentro de nós, como nós temos o Deus vivo dentro de nós, a centelha divina lá, nós temos uma memória coletiva também. E essa memória coletiva, só que é uma memória coletiva iluminada, né? Então essa memória coletiva, ela acaba passando informações na nossa rede de DNA, na nossa árvore genealógica, porque o nosso DNA não é somente aquelas células que tem no nosso corpo que a gente não vê. A gente é cheio de pontos energéticos que saem por nós e que nos ligam a um no outro, né? E as histórias e situações que nós temos que viver aqui na Terra. Então, nós temos essa informações de coisas que nós aprendemos assim, do nada, eu não sei como é que eu sei fazer isso, eu só aprendi. É porque de repente, daí tem até uma teoria do milésimo macaco, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas vocês pesquisem aí, tem uma teoria chamada milésimo macaco. Mas, vocês podem pensar assim, a informação passou de mim para uma outra pessoa, e depois daquela pessoa passou para outra, e até que atingiu um número X de pessoas, aquela informação se torna assim, ó, pum, sabe, como se fosse uma bomba. Ela explodiu e atingiu todo mundo, e todo mundo começou a saber sobre isso. Então é mais ou menos que funciona assim, e é esse entendimento que eu quero trazer para vocês do vírus, tá? Do você pensar coletivamente. Por que pessoas estão adoecendo coletivamente? Mais pra frente eu vou explicar, tá? Então, eu quero que tu entenda aí, que vocês entendam isso. É como se nós aprendêssemos algo sem terem nos ensinado. E são informações coletivas, eu chamo. Então, somos energia manifestada em matéria, que sente emoções, sentimentos, criamos pensamentos que geram uma frequência negativa ou positiva. Então eu sinto, e o meu sentimento vai gerar algo, né? Eu vou ter um pensamento sobre esse sentimento, bom ou ruim. E esse bom ou ruim vai gerar uma frequência negativa ou positiva, tá? Quanto mais negativo, mais energia parada. Então, quanto mais eu penso negativamente, quanto mais eu sinto emoções e sentimentos negativos, mais a energia no meu corpo fica parada. Então, mais eu tenho tendência a adoecer, a ficar doente, tá? Emocionalmente, fisicamente. Quanto mais positivo, óbvio, mais positivo, mais a tua frequência sobe, mais você tem tendência à saúde, vitalidade, alegria, felicidade, prosperidade, abundância, tudo que o universo pode trazer para você. Por quê? Porque você consegue chegar na tua essência divina. Tu consegue co-criar coisas boas, tá? Ali nós co-criamos coisas boas. Então, nós entramos em contato com essa energia cósmica, né? Com o Deus vivo, com o Deus superior. Essa energia, ela cura, ela transforma, ela evolui a nossa alma. Então, quando eu vibro numa frequência, numa energia positiva, num pensamento, numa emoção, num sentimento positivo, é óbvio que a minha frequência ela vai subir. E
E se eu subo a minha frequência, eu entro em contato com essa energia cósmica. E se eu entro em contato com essa energia cósmica, eu desperto o dom de Deus, né? Que não tô colocando aqui que nós somos o Deus maior. Não, nós temos um pedaço desse Deus dentro de nós. E quando eu acesso essa informação, eu tenho poder de cura, tá? Eu tenho poder de cura, poder de evolução. Então, se nossa alma tá bem, nosso sistema imunológico tá bem. Como assim, Ana? Tá. O sistema imunológico, vamos lá. O sistema imunológico, ele é responsável por nos manter salvo às doenças. Aqui eu não vou entrar em detalhes do que ele faz dentro do corpo. O que vocês precisam saber aqui, mais do que enzimas, isso e aquilo, é que o sistema imunológico, ele trabalha para combater e impedir que doenças, vírus e bactérias entrem dentro do nosso corpo, tá? Ele é responsável por nos manter a salvo, então. A glândula que faz isso, que coordena esse sistema imunológico no nosso corpo, ela é chamada timo. Eu já falei aqui num vídeo até, não lembro qual. Deixa eu só tomar um pouquinho de chá aqui porque eu falo demais, né? Eu não lembro qual foi o vídeo que eu coloquei ali como exemplo sobre o timo. Mas é assim, o timo é timo, T-I-M-O. Ele é a glândula responsável pela imunidade do nosso corpo. Essa glândula, ela é bem engraçada, porque você vai pensar, quando eu comecei a estudar naturopatia, eu fiquei pensando onde é que fica essa glândula, né? Pensei em qualquer lugar, menos no lugar que ela tá. Essa glândula, ela fica quase aqui, ela é muito próxima ao coração. Ela fica bem no meio. Se tu pegar os mamilos, né, tanto de homens quanto de mulheres, vai fazer uma linha e vai centralizar o teu dedão bem no meio. Tem um buraquinho, vocês podem sentir, ali fica o timo, tá? E essa glândula, ela é pequena, tá? Ela é pequenininha. Quando nós desencarnamos, ela fica muito pequena, muito pequena. Tanto é que ela foi descoberta muito tempo depois, sabe, na medicina, porque ela encolhe quando a pessoa tá morta. E muitos estudiosos falam que a nossa alma reside ali, no timo. E é estranho você pensar que o timo justamente está próximo do coração, está bem na frente do coração ali, né? E o que o coração faz? Ele sente, certo? Ele sente amor, alegria, felicidade, tristeza, rancor, ódio. Então ele sempre está lidando com esse sentir, com aquela coisa do coração bater mais rápido, mais fraco, de você levar susto, enfim, ele tá lidando com emoções e sentimentos a todo momento e o timo tá ali na frente. Quando nós sentimos o nosso coração apertado, angustiado, eu tô com meu coração apertado, engano seu, não é o teu coração que tá apertado, é o timo. Por quê? Porque de repente você entrou numa frequência, nós somos energia, então de repente você entrou numa frequência, sentiu alguma vibração diferente, ou ficou triste por alguma coisa mesmo que aconteceu, ou tá com a sensação de que alguma coisa vai acontecer, o timo tá lá aberto, ele fecha, se encolhe e aperta. E daí é o aperto que você sente. Quando você tá muito feliz, muito alegre, o que acontece? Você tem a tendência de achar que o teu coração tá tendo cosquinhas. Tô com cosquinhas no coração, tô alegre, tô feliz, nossa, tô leve. Nós temos essa sensação, porque o nosso coração sente isso, mas é o timo que nos dá essa percepção, porque nesse momento ele está aberto, e quando ele está aberto, ele fica parecido com uma flor de lótus. Ana, mas assim, eu tenho que então fazer o que para manter a minha imunidade alta? Manter o timo sempre aberto. Sempre aberto. E para mim manter o timo sempre aberto, porque ele é a glândula responsável pelo meu sistema imunológico, quando ele se fecha, o meu sistema imunológico cai.
E se o meu sistema imunológico cai, significa que a minha frequência baixou, né? Porque a frequência baixou, o timo fechou, e eu comecei a adoecer, ficar doente. Então, o processo de nós entendermos essa doença coletiva é justamente nós pensarmos dessa forma. Existem muitas pessoas doentes, a nossa sociedade está doente, o nosso mundo está doente. Então, tantos pensamentos negativos, tantas coisas ruins acontecendo, que, claro, algumas pessoas acabam deixando a sua frequência cair, o timo vai se fechando, né? A energia tá condensada lá fora, por quê? Porque eu tô emanando raiva, ódio, rancor, N coisas negativas, porque eu tô de desacordo com tudo que tá acontecendo, né? E eu não sei como agir, e daí é onde essa energia se materializa, dando essa origem ao vírus, tá? E a gente acaba adoecendo com tudo isso, tá? O que é importante aqui? Então, se a nossa alma tá bem, o nosso sistema imunológico tá bem, com certeza. Então, cuidar do que eu falo, do que eu penso, do que eu sinto, é importante para manter o timo aberto. Mas o último vídeo que nós vamos dar dicas de como nos cuidar, eu vou falar sobre alguns exercícios que nós podemos fazer em casa com o timo, que é bem simples. O sistema imunológico, então, ele é responsável por nos manter a salvo disso, tá? Quando o coração ele se sente feliz, na verdade é o nosso timo que está aberto, expandindo ali, né? Felicidade, passando essa energia, tá? Então nós podemos pensar assim, tá? A frequência cai, o timo se fecha, o sistema imunológico fica enfraquecido e a doença acontece. Tudo isso referente ao quê? Emoções, sentimentos, pensamentos, tá? Que geram tudo isso. Então, a nossa alma acaba, assim, ficando doente. Os negativos, eles geram pensamentos destrutivos, que geram uma frequência baixa, que geram uma alma doente, tá? E que afasta do eu superior. Então, os dois inversos, mais ou menos, para vocês entenderem. Eu sinto negativamente raiva, ódio. O que vai acabar acontecendo comigo? Eu vou gerar pensamento de destruição. Quero matar, quero morrer, tem que ser assim mesmo, isso aqui, o mundo não vale nada. Isso acaba baixando a minha frequência. Essa frequência, ela acaba gerando uma energia, tá? Porque são ondas, lembram? Essas ondas, elas vão, se ela é alegre, positiva, ela vai fazer assim, ela vai dançar como música. Agora, se é uma onda de frequência negativa, ela vai vir mais densa, mais pesada. E até o momento que ela vai encontrar outra frequência mais densa, mais pesada, e vão se encostar, e vão começar a aglomerar, e vão começar a criar uma energia condensada, uma energia parada. E aquela energia parada leva todas aquelas informações de todas aquelas pessoas que vibraram tudo aquilo. E a doença acaba acontecendo de uma forma coletiva, porque nos afasta, tudo isso acaba nos afastando do eu superior, tá? E daí entra toda aquela questão lá que eu falei pra vocês, que nós recebemos essas informações, né, do nosso eu superior, tá? Então, se somos todos um, pensando no coletivo, temos um mundo doente. Falamos o que causou a Covid, o que ela trouxe. Logo podemos perceber que no coletivo já estávamos insatisfeitos com o que nos rodeia, com o mundo, com o país, conosco, né? Consigo. Então nada mais é, quando eu falo que tudo paira na energia, é verdade. Porque se eu tô
vibrando coisas ruins, pensando coisas ruins, sentindo coisas ruins, tudo isso faz parte da energia. Então eu estou numa energia negativa que gera uma frequência negativa que vai atrair o quê? Pessoas positivas pro meu lado ou pessoas negativas? Pessoas negativas, pessoas destrutivas, tá? Lembram do exemplo que eu dei lá no vídeo O Corpo Fala, o que a alma cala? A pessoa que quer morrer e a pessoa que quer matar? Cada um tá pensando coisas diferentes. Então aí entre os opostos se atraem. Sim, os opostos se atraem, mas na mesma frequência. Entendeu? Eles estão na mesma frequência. Aquela pessoa que tá pensando em morrer e aquela pessoa que tá pensando em matar estão vibrando na mesma frequência. Pensam coisas diferentes, querem coisas diferentes, sentem coisas diferentes. Uma quer morrer, a outra quer matar. Porém, estão vibrando numa frequência baixa e vão se encontrar. Deu para entender como é que funciona, então, a doença coletiva? O vírus de uma forma coletiva, como é que acontece essa questão de você vibrar energia, de você ter pensamentos negativos e positivos, esse entendimento de que a energia ela vai se condensando quando ela é mais negativa, por quê? Porque ela é mais pesada, ela é mais densa, então ela vai se aglomerar, se juntar mais, a energia boa flui. Energia boa continua, né? Ela vai, evoluindo, ela não para, né? Então é para vocês entenderem esse processo, tá? É por isso que eu trouxe hoje esse tema, entendendo a pandemia no coletivo por um outro olhar, tá? Então a energia negativa ela se materializa criando micro-organismos que se tornam vírus, porque nós estamos vibrando em uma frequência negativa, o que eu já tinha falado, tá? Aqui é importante vocês entenderem. Então, assim, eu estou doente porque inconscientemente estou pensando em adoecer. Aqui entra o co-criador. Nós somos co-criadores por quê, Ana? Porque temos uma centelha divina dentro de nós. Por isso nós somos co-criadores. Nós somos co-criadores porque nós temos um pedaço desse Deus dentro de nós. Lá, ele é o último grau do corpo, que é de um dos corpos que a gente tem, ele é o último. Nós temos esse Deus vivo dentro de nós. Então, o poder de cura está dentro de nós. Já dizia Cristo, quando ia fazer seus milagres, ele chegava e perguntava: você realmente acredita que pode ser curado? Você quer ser curado? Se a pessoa falava, eu quero, ele olhava e dizia, você já está curado. Foi Cristo que curou aquela pessoa? Cristo mediou. Cristo foi lá e puxou a centelha divina que já tem lá dentro dele. É claro que se não fosse Cristo, talvez aquela pessoa nunca ia conseguir fazer. Então esse tipo de assunto é polêmico, porque ele mexe muito com as nossas estruturas e com o que nós estamos acostumados a acreditar. Porque é muito mais fácil a gente falar, Deus que quis, Deus fez assim, do que nós assumirmos o nosso posto de responsáveis por nós. Então essa história de falar que eu já vou chegar no ponto da espiritualidade, que tá bem polêmico aí, eu até fui pesquisar alguns vídeos do que falam, do que a espiritualidade traz, algumas doutrinas trazem tal, falando sobre a Covid e tipo Apocalipse, separar o joio do trigo. Gente, eu não tô aqui pra questionar ninguém, sabe? Nem pra levantar a bandeira de ninguém, nem pra dizer, você tá certo, tá errado, cada um com a sua verdade. Mas assim, Deus, o Criador, né? Essa energia cósmica, ela é bondosa, ela é sábia, ela é amável, ela jamais vai castigar seus filhos. Quem castiga seus filhos somos nós. Nós fazemos isso conosco mesmo. Então não é castigo, a pessoa não morreu porque ela não cabe mais nesse mundo. Ela morreu porque tem um plano terrestre aqui na Terra. Nós temos um plano, nós temos um
percurso a trilhar aqui nesse planeta. E esse percurso muitas vezes é mal entendido também, porque nós achamos assim, que tudo tem um tempo. Sim, tudo tem um tempo. Quando você encarna aqui na Terra, você nasce já com um período X. Você vai viver tanto tempo, porque a sua tarefa vai ser desempenhada tanto tempo lá na Terra. Porém, quando você nasce, você esquece disso. Fica guardado lá no inconsciente, né? Às vezes o inconsciente tenta te avisar lá no sonho, isso e aquilo, e você, tão materialista, não vê. Daí, você vai começando a se materializar cada vez mais e vai se afastando do seu eu divino, da sua centelha divina. Por isso que lá na infância nós temos mais acesso à nossa centelha divina, ao nosso Deus vivo. E nós vamos nos afastando dela à medida que vamos nos crescendo, porque vamos cada vez mais nos introduzindo e nos achando como seres humanos, e não somos. Daí o que acontece com isso? Você tá lá, né, belo e formoso, vivendo sua vida, tal, isso e aquilo, e você tinha lá 100 anos para viver na Terra. Porém, você bebeu, você se drogou, você fumou, você fez N coisas enquanto você vivia, você não cuidou do seu corpo. E o corpo, ele tem tempo de vida. A alma não. A alma é eterna. O corpo material tem um tempo de vida. E daí, claro, se você fuma, se você bebe, se você se droga, se você faz N coisas, não cuida da sua saúde, da sua alimentação, o corpo ele vai adoecendo sim, ele vai sentindo sim, e vai morrendo com o tempo, ou mais lentamente ou mais ligeiramente. E acontece que você fica mais suscetível a doenças, suscetíveis a vírus, suscetíveis a tantas outras coisas também. Então, olha só como isso é complexo. Eu tenho que cuidar dos meus pensamentos, eu tenho que cuidar das minhas emoções, eu tenho que cuidar dos meus sentimentos, eu tenho que cuidar da minha frequência, eu tenho que saber que eu sou energia e eu tenho que cuidar do meu corpo. Tu viu só? É tudo um balaio de gato. E se eu ficar focada só no meu corpo, na matéria, isso e aquilo, eu não vou a lugar nenhum. Então eu preciso expandir a minha mente e entender que nós todos estamos caminhando para o mesmo lugar. Entender que se morreram tantas pessoas assim numa pandemia, que essas pessoas talvez, elas tinham a sua missão sim para desempenhar aqui. Talvez para nos mostrar tudo que foi escancarado com a pandemia que a gente não quer ver. Talvez para nós valorizarmos mais a vida. Enfim, não vou nem trazer aqui como certeza, tô deixando como reflexão para vocês. Mas eu achar que as pessoas que morreram porque elas não mereciam mais estar aqui, eu estou enganada, né? Eu não ser justa. Todo mundo que passa por aqui passa no seu tempo. Então não tem como eu saber se o tempo daquela pessoa estava certo ou errado, se foi injusto ou não, se foi Deus que quis assim. Tudo já tinha um plano. Então espiritualmente é essa mensagem que eu quero trazer para vocês. Tudo já tem um plano. E nós ajudamos a traçar esse plano, porque nós temos uma centelha divina lá dentro de nós, que quer evoluir para chegar lá na frente e se encontrar com o maioral. Então, nós temos um pedaço desse Deus que quer evoluir, que quer ascender, tá? E tivemos pessoas que nos ajudaram nesse processo, né? Uma das mensagens que Cristo queria nos passar era essa. Tu acredita que tu pode ser curado? Tu crê naquele que te criou? Se tu crê realmente, por que pessoas de repente pegaram Covid e não se recuperaram? Porque talvez elas não conseguiram fazer esse acesso, né, a essa centelha divina que há dentro delas. Ou talvez o tempo delas não era mais para ser aqui. E esse entendimento, essa compreensão a gente tem que ter sem ter julgamentos, sem criar pré-julgamentos. Eu não estou trazendo aqui pré-julgamentos, eu estou trazendo aqui colocações
para vocês entenderem como a doença aconteceu no coletivo. Então, se nós estamos assim, vivendo uma sociedade doente, vivendo um momento doente, mas que ele não passou a existir com a Covid, ele já existia, significa que nós já havíamos, passado por sinais e não estávamos olhando. Nós já estávamos passando por todos esses processos e não estávamos nem aí para isso. E fomos gerando sim com isso pensamentos negativos, sentimentos, emoções que foram gerando frequências, que dessas frequências fluíram, essa energia foi se condensando, foi se materializando, foi se processando, foi ficando parada e foi se condensando. Então nós criamos esse vírus, tá? Nós criamos todas as nossas doenças e nós temos um poder para nos curar dessas doenças, desses vírus, e as respostas às vezes são tão pequenas. Aí que dificulta o negócio, porque quando você vai atender uma pessoa no consultório e você assim, achei a raiz do problema daquela pessoa, então eu vou por ali e vou auxiliar ela na cura dela. É difícil, porque primeiro a pessoa tem que querer mesmo se curar, tem que estar aberta para isso, tá? E segundo, é um processo lento. É um processo que às vezes você entra em terapia e você fica 1, 2, 3 anos, e quando você cura daquilo ali, você descobre que, tem outras coisas para curar. E se eu jogar isso pro coletivo, fica mais difícil ainda. Porque nós somos diferentes, nós somos pessoas diferentes. E vivemos no mundo. Então nós temos que começar a aceitar as coisas que nós não aceitamos. Nós temos que nos limpar de raiz, de crenças, de padrões de comportamento que não cabem mais nesse mundo. Então é como se o vírus, a pandemia, tivesse vindo para nos mostrar as nossas estruturas, as nossas bases estão ruindo, estão se acabando. O que vocês vão fazer de novo para recomeçar esse mundo? Entendeu? E isso foi uma coisa que nós fizemos, porque inconscientemente nós começamos a perceber, do jeito que tá, não dá pra ser, tem que ter alguma coisa pra mudar, nós precisamos mudar. E daí foi gerando tudo isso, pensamentos, emoções, sentimentos, mudando a frequência, condensando a energia e criando uma doença pra nos despertar, pra fazer com que algumas pessoas talvez mais iluminadas ou mais abertas para essa centelha divina, que tem mais acesso, começarem a vir, vamos trabalhar, vamos fazer o teu diferencial, vamos caminhar por ali, vamos ajudar aquele, É uma descoberta. Então é um momento que nós precisamos enfrentar esse vírus entendendo que ele afeta coletivamente, entendendo a raiz que está por trás dele, tá? Entendendo o que fez despertar esse vírus dentro de nós, parando de buscar culpados. Foi a China que criou, foi fulano, é uma indústria comercial, é isso e aquilo, indiferente se foi o ser humano que criou, sabe? Foi criado por nós, porque o vírus ele é uma vida inteligente também, que age, que se move por instinto e ela quer viver, então ele vai tentar viver. Nós criamos algo que tá aí para nos desafiar. E daí? Tu quer viver também? Como é que tu vai viver daqui pra frente? Como que tu vai agir com a tua vida? Como que tu vai fazer? Então é mais ou menos essa reflexão, essa visão que eu tirei do consultório de tratamento com o indivíduo e trouxe para o coletivo, para abrir a mente de vocês, para fazer com que vocês entendam que tem muita coisa que a ciência não explicou mesmo sobre o vírus, porque a tendência do mundo agora é vir vírus assim, é acontecer coisas assim. Por quê? Porque nós estamos mudando de dimensões.
Então, nós estamos, por isso que eu falei pra vocês que tem coisas que vocês não vão entender, que a gente tem que ir lá na frente, em outros temas. E não é o momento. Mas pra vocês entenderem, vocês conseguem entender que o mundo tá diferente. Vocês conseguem perceber, mesmo aqueles mais fechados, mais materialistas conseguem entender isso. Nós estamos vivendo um momento diferente. E já estávamos sentindo antes da pandemia surgir. Acontece que com a pandemia tudo se intensificou, tudo se revelou e nós começamos a perceber que, opa, eu tenho que ir para um outro caminho, agir diferente, pensar diferente, comer diferente, me relacionar diferente. O mundo está mudando, está pedindo para mudar. Todo caos, então, toda mudança gera um caos. E todo caos traz um crescimento e uma evolução. E isso não foi nada de Deus que mandou para nos ensinar ou para nos castigar. Nós mesmos fizemos isso conosco. Então nós temos que criar essa consciência de que podemos reverter a situação, podemos, mas temos que começar por nós. Vamos pensar no coletivo, mas também analisando. Então façam essa reflexão. O que a doença causou na tua vida? O que ela te impediu? O que ela te trouxe de novo? O que ela te trouxe de ruim, de bom? E faça esse processo no coletivo. E veja a relação. Veja as coisas que de repente você estava protelando na sua vida. Protelando de repente de terminar um casamento que não era feliz. Protelando de sair daquele emprego que você não queria mais. Protelando de voltar a estudar. Protelando de vencer teus medos, protelando de acreditar mais em você. N coisas surgiram no meio dessa pandemia que com certeza fazem você pensar, né, que tem alguma coisa de bom também, não é só ruim. Ela causou coisas ruins, vem causando coisas ruins, mas vamos pegar o positivo, o que ela tá trazendo de movimento na tua vida, porque nós estamos todos parados, tendo que nos isolar, mas a vida não para, temos que trabalhar, temos que sustentar nossas casas. Então o que ela está pedindo para você? Pensar diferente, agir diferente, tudo isso que eu falei, tá? Esse processo você precisa entender, tá? As doenças, ela nos aproxima da morte, que não é o fim. É o início de tudo. Quando adoecemos, como somos tão materialistas, porque não entendemos este processo de cura, que o corpo passa, que nada mais é que um processo que a alma busca, tá? Quando nós adoecemos, nada mais é um processo que a alma busca, e a alma, às vezes, muito induzida também pela nossa centelha divina, que a alma busca uma cura para aquele processo, porque ela quer evoluir. Por que ela quer evoluir? Porque a gente quer chegar mais perto de quem nos criou. Então, quando isso acontece, né, equilibrar-se para seguir um caminho evolutivo aqui na Terra, todo esse entendimento que a alma tem, nós podemos, através da doença, com medo de morrer, expandir e alcançar o eu superior. Então, em momentos, agora ali quando eu falo em momentos que a gente se aperta, né? Pode notar, momentos que a gente se aperta, tá doente, tá com medo de alguma coisa, o que tu faz? Se apega com Deus. Vou voltar a rezar, vou pra religião, vou voltar a orar, né? Aquele que trai para de trair, aquele que se separou volta, ou se não quer mais descobre que não quer mais, enfim, mudanças, inúmeras mudanças aconteceram no meio do caos, no meio dessa pandemia. E daí, quando existe aquele medo por trás de tudo aquilo, que é o medo da morte, que é a primeira coisa que foi despertada pela pandemia. Eu tenho medo de morrer, porque eu não sei o que tem lá do outro lado. E por que eu não sei o que tem lá do outro lado? Porque nós questionamos a existência de Deus ainda. Porque nós questionamos isso. E na verdade, os nossos questionamentos não são errados.
Mas são errados quando nós acreditamos que nós viemos do nada, e nós não viemos do nada. Nós viemos... Aqui eu estou trazendo Deus porque a maioria aqui eu acho que vai se familiarizar com essa palavra. Mas existem várias outras palavras para você falar de Deus. Eu tenho sempre uma maneira de falar universo, porque eu me sinto filha do universo, eu sempre me senti filha do universo, parte do universo. O universo é minha casa. Então Deus para mim é o universo. Se Deus está em toda parte a todo momento, Ele é o próprio universo. E se eu tenho tudo que tem lá no universo, eu tenho uma parte dele aqui dentro de mim. Demorou para mim entender isso, foi muitos estudos também, muita pesquisa, mas tem um despertar que acontece. E à medida que a gente vai estudando, você vai despertando. Você vai despertando o teu inconsciente para outras memórias, né, que estão adormecidas. Então, quando nós adoecemos, temos esse adoecimento do nosso corpo, logo vem aquele medo, o despertar daquele medo de morrer. E num coletivo, gente, qualquer coisa melhor para você crescer e evoluir do que você vivenciar uma dor coletiva. Então, coletivamente, nós estamos transmutando nossas energias e frequências através da dor, através da doença. E daí eu quero trazer uma visão espiritual de alguns lugares que eu vi aí, algumas pessoas até falando. Essa pandemia é um ensinamento para vocês entenderem. Daí eu concordo, sim, Eu não concordo quando se coloca que Deus está usando a pandemia para separar o joio do trigo, esse é o apocalipse. Eu não concordo com isso porque isso coloca Deus numa posição, e daí eu falo de universo, energia cósmica, tudo, mas aqui você entenda Deus, coloca Deus numa posição de sou malvado, né? Não concordo com isso, porque nós fizemos isso. Tem uma energia que paira maior do que a nossa centelha divina. A maior parte ficou lá no universo. Desceram pequenas partes para a nossa centelha divina, que são a nossa centelha divina, o nosso eu superior, né? Nós, almas, dentro da nossa alma existe essa centelha divina, tá? Então, essa centelha divina, ela fica gritando ali dentro de nós, querendo sair, querendo evoluir, querendo expandir. E a nossa alma nos auxilia, né? Por isso que a alma às vezes utiliza o quê? Quando ela não consegue lidar, fazer com que nós conseguimos lidar com as nossas dores, emoções, sentimentos, ela vai se fechando, a energia vai condensando, se materializando e criando a doença. Pra quê? Pra você evoluir. Porque você precisa evoluir. E é meio que irônico, mas geralmente o ser humano, ele evolui, ele cresce, ou ele descobre que ele tem fé no momento que ele tá na beira da morte, né? A fé dele é despertada, tá? O acreditar em Deus é despertado. E quando acontece esse despertar da fé, é como se acendesse uma velinha lá dentro da tua centelha divina. É a tua centelha que tá vindo à tona. Então, quando Cristo encostava a mão em alguém para fazer uma cura, era isso que ele fazia. Ele era a velinha, ele colocava a mãozinha dele lá e ele, vamos puxar essa centelha para cá. Se você acredita realmente, se você crer realmente, você vai ser curado. Só que nós somos tão materialistas que às vezes nós precisamos do outro para nos curar, né? Então nós precisamos do quê? Nós vivemos no mundo material, então nós precisamos ir para a igreja, né, para receber lá a oração, a bênção do padre, precisamos ir para um centro espírita, tal. E isso é bom, é válido e tem que continuar. Não estou dizendo que está errado, mas eu estou tentando fazer com que vocês entendam que essas pessoas que trabalham nesses lugares, centros espíritas, igrejas, elas são mediadoras. Elas estão ali para te auxiliar, é a missão delas. Ninguém está fora da sua missão, cada um tem a sua missão aqui no planeta Terra.
Então elas estão ali para mediar e acender essa centelha que já tem dentro de você, que já existe dentro de você, tá? Então quando você fala Deus me curou, Deus te curou mesmo. É fato. Deus te curou, porque esse Deus está dentro de você também, tá? Só que a gente exterioriza, né? A gente põe pro externo, quando na verdade está no interno. Deus está dentro da gente. Mas eu ainda prefiro acreditar que o outro faz todo esse processo, quando na verdade o outro ele só media esse processo. Ele só é um mediador desse processo. O processo já está acontecendo lá dentro. Ele só está mediando, ele só está te dando coragem de você transcender e acender essa centelha que já tem dentro de você. E isso acontece de forma positiva, sim, né? Quando nós entendemos esse processo. E se nós não entendemos e acontecer a cura, não tem problema. Mas aqui eu trouxe tudo isso para vocês entenderem o processo desse vírus no coletivo. Que nós precisamos entender o que há de errado dentro da nossa sociedade, né? Do nosso coletivo. Por isso que eu trouxe essas questões do universo, da energia cósmica, novamente de uma outra forma, para vocês entenderem, né? Como é que vai ser, como é que acontece isso, tá? Mas aí, assim, eu posso continuar acreditando que a doença, ela acontece só no físico? Posso. Então, assim, eu posso adoecer, tá? Por exemplo, alguém que teve Covid lá, né? Agora que nós vamos pular aqui uma parte, tá? É como assim, para você entender no coletivo, eu vou explicar aqui no individual primeiro. Quando você adoece, você inconscientemente acabou criando aquela doença, né? Por padrões, crenças, problemas, infância, sociedade, vidas passadas, enfim. Tua alma trouxe, né? Tua alma exteriorizou isso, externalizou isso pro teu corpo físico, para você vivenciar e enfrentar isso e poder evoluir. Inconscientemente esse processo acontece. E se você fica tão preso à matéria, achando que eu preciso tratar isso, eu vou me curar disso. Você pode se curar disso? Pode. Mas se você não curou a raiz do problema, o problema vai desencadear uma outra doença em um outro lugar. Daí aqui eu vou jogar pro coletivo. Pessoas que tiveram a Covid, por exemplo, desenvolveram determinados sintomas. E daí no próximo vídeo eu vou falar dos sintomas. Pessoas que desenvolveram a Covid desenvolveram determinados sintomas. E esses sintomas, o que está por trás são certas emoções e sentimentos que têm que serem trabalhados. E que se não foram trabalhados da forma, se a pessoa não se ligou, não se atentou, ela tem essa impressão de que é um vírus, uma gripe, uma coisa normal, tal, isso e aquilo. E aqui eu volto a falar, nem a gripe é uma coisa assim, né, normal, só acontece por acontecer, não, tudo tem um porquê. Daí essa pessoa melhorou e depois adoeceu de novo, ou pegou a Covid e acabou tendo uma sequela. Por quê? Porque ela conseguiu vencer certa parte daquele problema, né? Daquela raiz, daquela emoção, daquele sentimento. Porém, ela não venceu tudo. Então, ela precisa ainda combater algumas coisas. Então, aqui tem uma explicação para vocês de algumas pessoas que puderem ficar com Covid, com sequelas da Covid. Pode ter uma relação com isso. Eu não estou afirmando, aqui eu estou trazendo uma visão terapêutica para vocês, tá? De coisas que nós analisamos em consultório referente a doenças. Então, o corpo, a vida quer viver, mas ela quer viver bem. Então, ela sempre vai estar buscando a cura, né? A tua alma quer se curar de algo. Então, se não curou direito, tu vai ter que curar de alguma forma, entendeu? Aqui tem, então, uma explicação para isso, tá?
A pandemia enquanto coletivo, né? O mundo está se transformando, aquilo que eu falei, toda mudança gera um caos, desconforto. Então as estruturas sociais, as nossas bases estão se quebrando. No coletivo, a gente pode falar entender aqui que essa árvore genealógica, ela não é nada mais, nada menos do que um corpo coletivo. E que essas informações coletivas, né, elas são mandadas coletivamente através dessas ramificações que nós temos, que nos ligam. Então, se você entender assim, se muitos não estão contentes com esse mundo, porém não estão sabendo lidar ou saber o que fazer, essas pessoas elas vão criando pensamentos, emoções pesadas, negativas, que vão gerando frequências negativas, que vão, né, trazendo energias negativas que vão se condensando e se materializando. Podemos pensar desta forma, tá? E coletivamente nós nos comunicamos. Então é como se inconscientemente nós passássemos a informação para o outro. Nós precisamos mudar isso. Como é que nós vamos mudar? Ninguém consegue transformar isso de uma outra forma, né? Porque somos em muitos. Então precisamos de algo que nos traga um olhar diferente para isso. É mais ou menos assim que eu quero que vocês entendam. Então, quando a espiritualidade fala que, quando alguns centros kardecistas principalmente falam que nós precisamos aprender, que nada mais, nada menos nós precisamos aprender, sim. E não quer dizer que eles tenham mandado isso para nós. Nós criamos e nós já sabíamos que isso poderia acontecer. Porque se quando nós encarnamos nós temos um entendimento de que nós temos um caminho a seguir, porém nós temos livre-arbítrio. Por que nós temos livre-arbítrio? Porque temos um Deus vivo dentro da gente, tá? Por isso. Então nós temos livre-arbítrio. Nós escolhemos, porque nós estamos aqui para experimentar todas as possibilidades para evoluir. Então nós precisamos evoluir. E às vezes, e muitas vezes, como estamos materializados e nos conhecemos e nos identificamos somente como matéria, acabamos nos iludindo com as coisas que nós vemos, acabamos nos perdendo da nossa centelha divina e trilhando caminhos que são diferentes. Não quer dizer que nós não vamos chegar lá no final do que nós viemos desempenhar, mas quer dizer que talvez nosso caminho, que era para ser reto, ele vai ser assim, cheio de curvas. Então, tudo que for acontecendo nessas curvas é para nos fazerem aprender, ensinar, evoluir por nossa escolha, porque nós escolhemos assim, porque nós criamos assim. Então, quando a espiritualidade, quando algum mentor, algum pastor, alguma coisa fala que nós estamos aprendendo, que isso veio para nos ensinar, tem a sua verdade por trás disso. Estamos aprendendo com isso, sim, tá? Mas temos que saber como aprender com isso. Temos que saber como passar por todo esse processo. E para passar por todo esse processo, entender esse processo, o primeiro ponto é entender que a espiritualidade não está nos castigando. Nós estamos criando isso conosco, tá? Nós criamos isso para nós. E os mentores espirituais, anjo da guarda e guias celestiais, anjos, enfim, anjos e arcanjos, eles nada mais, nada menos estão ali emanando luz para que nós consigamos acender nossa centelha divina e despertar para um novo caminhar, de uma nova forma, de um novo olhar, entendendo que para nós vencermos essa pandemia, nós temos que vencer os nossos medos, as nossas angústias, os nossos temores, as nossas dores de alma, tá? Porque senão, com certeza, vamos criar outros vírus.
piores do que esse, talvez, tá? Então precisamos despertar por isso. Me conta aí, deu para entender como esse vírus, como a doença coletiva se projeta, né? Aqui eu nem falei de mundo astral, tal, nada disso. Mas é muito amplo o assunto, é muito complexo. Então, assim, se eu trazer tudo para vocês, eu fico aqui mais de 1 hora falando e já tenho 1 hora de vídeo. Então, gente, o assunto de hoje foi esse, tá? Pandemia, né? Entendendo a Covid no coletivo. Pandemia. Como ela se processa nesse campo. E é isso que eu quero que vocês entendam, esse processo que faz, né? Que gera esse vírus, como é que o vírus circula de um modo diferente, né? Que a ciência não explica, mas que existe e a gente não vê, tá? Semana que vem tem vídeo fresquinho pra vocês, tá? Falando sobre os sintomas da Covid e o que tá por trás deles. Então fique atento que semana que vem eu vou falar sobre os sintomas que a Covid trouxe, né? Que ela apresenta. E quais são as emoções e sentimentos que pode estar por trás dele. E será que isso pode ser jogado pro coletivo? Então, me aguarda aí, semana que vem a gente fala mais sobre pandemia, tá? E daí, sim, depois na outra semana vai ter o especial falando sobre terapias holísticas que podem te auxiliar a passar por este caos de uma maneira mais leve. Daí eu vou dar sugestão de floral, óleo essencial, outras técnicas para você abrir teu timo, tá bom? Beijão no coração de vocês, gratidão, eu espero que vocês tenham gostado do assunto, que vocês tenham viajado aí comigo nessa loucura toda de entender o que paira tudo isso, e até semana que vem, tá bom? Fiquem em paz, se cuidem, estejam em paz, o Deus vive em mim, saúde, Deus vive em você.